Bom, então vamos dar continuidade à segunda parte do nosso vídeo curso falando sobre os materiais, e agora a gente vai falar de materiais um pouco mais complexos. De novo, eu vou abrir meu editor de materiais. Aqui a gente está com o nosso material branco aplicado. Aqui é a nossa cena, mesma cena que a gente usou no último vídeo. E aqui já é o render em real time para a gente poder ver as diferenças. Então vamos lá. Eu estou com o material branco V-Ray aplicado aos dois objetos. E aqui eu quero criar um material novo mais complexo. Eu vou pegar, vou arrastar e vou colocar aqui como teste, que a gente vai fazer vários testes aqui. E esse teste eu vou deixar ele num outro tom, só para a gente poder enxergar melhor. E vou aplicar ele na minha chaleirinha aqui. Então agora ela já é um material de teste. É a melhor forma da gente poder definir é colocando primeiro uma cor difusa, que vai ser diferente do resto, e depois a gente adiciona os mapas. Então eu vou pegar aquele mesmo mapa que a gente aplicou. Como é que eu fiz isso? A gente clica nesse quadradinho aqui, ele me dá a opção de mapa, eu vou pedir bitmap e vou pegar aqui a nossa grama. Então, novamente, ele aplicou a minha textura de grama, então eu estou dentro da minha textura de grama. Se eu pedir para ela aparecer na viewport aqui, ela vai aparecer, e eu vou voltar para o meu teste. Ok? Ok. O que acontece? Eu apliquei um mapa. Esse mapa ele é colorido. Ok? Tá vendo que várias das coisas que a gente aprendeu na última aula também tem esse quadradinho de mapa? O que significa? Significa que a gente trabalha com uma cor difusa para definir se o objeto tem brilho ou não. Se eu aplicar um mapa aqui, aquele mapa vai indicar exatamente se o objeto é reflexivo ou não. Vou mostrar um exemplo bem legal para vocês. Vou limpar a minha grama inicialmente e vou clicar aqui e vou no mapa de reflexo. Dentro dos mapas que vem no Max, que são os standards, a gente tem várias opções. Alguns imitam fumaça, uma rampa de gradiente, um fall-off, que seria mais ou menos o que o Fresnel faz. E a gente tem aqui, celular e dente, é como se fosse um noise, um granulado que a gente define, né? Deixa eu ver o que mais a gente tem. Waves, wood, mas essas coisas a gente vai olhar mais pra frente também. A gente tem aqui o checker. Checker é o que? Nada mais é do que um xadrez. Vou dar OK no checker. E agora, eu apliquei esse checker no meu mapa de reflexo. Então eu vou pedir para ele aparecer. Olha só como é que ele está. Então o que eu fiz? Eu estou pedindo para o meu mapa de reflexo seguir o padrão desse xadrez que eu estou criando aqui. Então, por exemplo, se eu mudar meu tiling, aqui é o que eu falei para vocês dos parâmetros que a gente pode mexer do próprio mapa, né? Tiling é o deles. Tiling é o quê? É como se fosse a escala. Quanto maior aqui, quer dizer que eu estou repetindo ele mais. Tá vendo? 3×3, por exemplo. E aí a gente já começa a ver aqui, que ele está querendo começar a respeitar. O que eu estou falando com esse mapa aplicado no mapa de reflexão? Que onde é preto não tem reflexo e onde é branco tem reflexo. Como é que eu vou enxergar isso melhor? Simples, como a gente está usando preto e branco, ele vai ser ou azul ou vidro se eu desligar o Fresnel. E é exatamente isso que está acontecendo. Legal, né? Então quer dizer, eu não preciso ficar preso simplesmente a cores, eu posso usar mapas. E aí, os mapas eles podem ser tanto esses que são paramétricos do próprio 3D Max, quanto imagens que a gente pega da internet e gera. Como, por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem é de uma cerâmica, e com ela eu estou falando o quê? Que aonde tem cerâmica tem reflexo. E onde tem rejunte, junta lima, essas coisas, eu tenho menos reflexo no preto e no branco. Então olha a complexidade do mapa que a gente pode aplicar na nossa cena. Vamos lá então. Vou abrir. Eu não sei se ele gravou a imagem, então eu vou puxar aqui e aí vocês vão poder entender melhor. Então em vez de usar um checker, eu vou voltar para um mapa. E agora ele está pedindo as imagens, já vou colocar lá as imagens do nosso curso, que é as que eu tentei mostrar agora e eu acho que ele não gravou. Deixa eu pegar aqui, curso, texturas, e vamos lá dentro desse Tiles.
Então, dentro de reflexo, eu vou usar essa que é a imagem que eu pedi para ele usar como reflexo. Vou mostrar a imagem para vocês. Essa aqui, preto e branco, tá vendo? Então, exatamente, ó, pastilha branca, rejunte tem preto. E olha como é que ele já refletiu aqui no nosso objeto. E aí, o que é interessante? Eu vou voltar lá para o meu teste. Se a gente for descendo até lá embaixo, a gente vai ver uma aba aqui que chama mapas. Se a gente aumentar ela, é como se fosse uma listinha de todos os mapas que a gente utilizou aqui. Então, por exemplo, como a gente só está com um mapa aplicado no reflexo, o M aqui está só nesse quadradinho reflexo, o resto está vazio, ele também está mostrando que existe um mapa aplicado só no reflexo. Mas todos esses outros quadradinhos que existem aqui, ó, refração, glossiness, IOR, R glossiness, eles estão representados aqui, ó, refração, glossiness, IOR, R glossiness, está tudo aqui. Então, como é que funciona? Eu tenho um material e eu tenho as texturas que eu quero aplicar no material. Eu vou simplesmente pegar cada textura e jogar aqui. Então, eu vou pedir bitmap e eu vou pegar a textura da cor do objeto e vou jogar no diffuse. Peguei, olha só, já está ficando bacana, né? Então a gente já tem a cor e o reflexo. O reflexo, na verdade, ele não é desse jeito não. O mapa que eu peguei de reflexo, na verdade, ele vai vir aqui no bump. O que o bump faz? Ele me dá um certo relevo. Eu vou pedir só para trocar. Um certo relevo no meu objeto. Então, olha só, eu estou simplesmente agora com cor e bump aplicado. Eu não tenho brilho, não tenho reflexo. Então, o bump a gente nem está conseguindo ver por enquanto. Mas eu tenho aqui um mapa de reflexo. Então, vou buscar ele. O mapa de reflexo é esse aqui. Open. Não, na verdade, acho que é esse aqui. Ok. Então, olha só. Agora a gente já começa a ter reflexão. Umas áreas com mais reflexo, outra área com menos reflexo, porque o rejunte ele tem menos reflexo. Tá vendo? Olha só como é que ele corta no rejunte aqui. E aí, com o mapa de reflexo, a gente já começa a ver também esse brilhozinho, que é exatamente o bump, é a simulação da textura do objeto. Se eu vier aqui, por exemplo, e reduzir o bump para 0, olha como é que a cena, o objeto volta a ser liso, tá vendo? Então o bump ele tem um caráter fundamental no realismo do objeto. E o bump, você não está deformando a malha do seu objeto, você está simplesmente simulando como que a luz atua sobre esse material baseado nesse mapa preto e branco de bump. Beleza? E aí o que falta agora? A nossa pastilha está bacana, mas ela está refletindo demais. Ou seja, eu tenho que aplicar um mapa aqui ó, no meu R glossiness para ele poder entender como que essa pastilha funciona de verdade. Então eu vou pegar agora... Opa, estou saindo da cena, vocês vão conseguir ver. Então eu vou vir aqui no meu R glossiness, vou pedir imagem de novo, e o R glossiness aqui é esse aqui. Open. Pronto. Então olha só agora como é que está o nosso material. Ele é uma pastilha, ele já tem um certo relevo, que a gente conseguiu ver, e ele tem agora esse R glossiness que impede o meu objeto de ficar super brilhante. Mas não significa que a gente tem que usar ele 100%. Olha como é que é a imagem. Tá vendo? Ele está definindo que a gente só tem reflexo nessas partes brancas, um reflexo mais nítido, né? Mais próximo do 1. Então seria, sei lá, 1.9, e aqui está falando que é 0.4, 0.3. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que a gente faz para poder voltar a ter um pouco do reflexo que a gente estava usando? Você vai ver que do lado dos mapas, a gente tem valores. Isso aqui significa que eu estou usando 100% do mapa e 0% da cor. 100% do mapa e 0% da cor. E o R glossiness é a mesma coisa. Então, se eu vier aqui e falar que eu quero usar 50%, eu estou usando 50% do meu mapa de R glossiness e 50% desse valor aqui, do 1. Se eu jogar isso aqui para 0.8, eu começo a ter um controle melhor sobre esse reflexo da minha pastilha. Beleza? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com o mapa de reflexo. Se eu falar que eu quero usar só 80% do meu mapa de reflexo e o resto controlar com tonalidade do reflexo, aqui eu posso trazer mais reflexo para a minha cena como um todo. Então, se eu colocar aqui super branco, quer dizer que
eu estou usando 80% da imagem e 20% de branco, ou seja, eu estou aumentando a quantidade de reflexo na minha cena. Se eu colocar 90 agora, eu tenho um controle maior sobre o reflexo. Uma outra coisa que eu vou fazer é aumentar meu bump para a gente poder ver. Então, estou duplicando, estou passando de 100. Então, ele vai ficar mais forte. Tá vendo? E agora a gente vai começar a ver como é o material de verdade. Ou seja, criamos um material muito mais muito mais complexo, usando apenas mapas nas refrações. Outra coisa que está afetando bastante, vamos lá, 80, para eu ter mais detalhe, só que estamos usando Fresnel Reflection? Não vou ligar o Fresnel e vou falar que meu IOR é 6, por exemplo. Agora a gente já começa a trabalhar com um reflexo mais marcante nas bordas, aqui, e menos no eixo zero. Então essa partida aqui, no caso, ela é mais rústica, né? Se eu quiser, eu posso pedir para usar 100% e 50% aqui. Eu começo a trazer um pouco mais de detalhe para o meu reflexo. Se eu falar que eu quero 10% só, a gente vai começar a ver mais do nosso R-Glossiness afetando o reflexo. Então é tudo agora uma questão de testes. Eu vou colocar aqui 100 nisso e vou desligar o R-Glossiness. Porque eu estou achando que o R-Glossiness está atrapalhando um pouco da gente poder enxergar melhor o que cada coisa faz. Tá vendo aqui, olha, esse brilho que está acontecendo é porque o nosso bump agora está muito forte. Então eu vou trazer ele para 60 de novo e a gente vai começar a ter um material mais interessante. Ou seja, o R-Glossiness ele vai controlar quão brilhante é o nosso objeto ou não, junto com Fresnel e IOR. Beleza? Aqui ele está bem brilhante agora. Então, se eu baixar meu IOR para 2, eu vou reduzir esse brilho geral do meu objeto. E se eu quiser, por exemplo, trazer algum tipo de brilho mais drástico, eu vou vir no meu R-Glossiness. Olha a minha imagem como é que ela é, preto para branco, né? Eu posso vir e substituir ela por uma assim, ó, que tem mais R-Glossiness. Olha como é que ela é agora. Mais preto e mais branco. Ou seja, eu estou usando R-Glossiness agora. E aí eu tenho um controle maior de como que é o objeto. Eu acho que vai ficar um objeto mais interessante aqui, olha que legal. A resolução e o tipo do nosso material. E ele é mais complexo, né? Isso é muito legal. Beleza? Então deu para entender como é que as cores das imagens afetam específicas áreas do nosso material. Isso aqui é o princípio de um material mais complexo. Bom, beleza. Então, com isso a gente consegue definir esse uso de texturas, de mapas. Uma outra coisa que a gente tem que é importante é o seguinte. Se a gente não usar bump, vou desmarcar os dois aqui, o bump ele deixou liso, né? Mas olha só, quando eu uso o bump, ele me dá a impressão de profundidade em alguns pontos aqui, porque ele me dá um brilho a mais, tá vendo aqui, daqui, mas a geometria continua sendo plana. É só em áreas que tem luz que eu consigo ver essa variação, mas eu não estou alterando a forma do meu objeto, a geometria. A gente vai ver que tem uma linha contínua aqui, eu não vejo essa descida do rejunte. Só onde tem luz que eu consigo enxergar melhor esse efeito do bump. Se eu desligar o bump, aqui eu vou colocar 1 de displacement, porque o displacement é muito forte no max nativo. E colocar isso aqui como displacement, como swap, eu estou só trocando de um para o outro, você vai ver que agora a gente vai começar a alterar a forma da nossa geometria. Vou colocar aqui agora 10, para vocês poderem ver. Eu acho que o Real Time ele não aceita o displacement nativo. Deixa eu confirmar isso rapidinho. Bom, é isso mesmo. O V-Ray Real Time ele não aceita. Então o que a gente tem que fazer? Eu fechei o V-Ray Real Time e vou renderizar normal aqui. Eu estou sem bump e sem display, só para vocês poderem ver inicialmente. Mandei renderizar. Você vê que como a gente tem materiais de reflexo, ele até me dá a sensação, mas eu não tenho toda aquela profundidade do objeto. Eu vou ligar agora, vou cancelar aqui.
e vou ligar agora um displacement de 10. E eu quero que vocês fiquem de olho aqui, ó, nessa linha, quando eu mandar renderizar, porque vocês vão ver que deixa eu diminuir aqui, vocês vão ver que ele vai aumentar um pouco, porque já está tentando usar o mapa como uma forma de distorcer a nossa malha. Então, vamos lá, renderizar. Tava a linha aqui, ó, olha o meu mouse agora. Tá vendo como é que agora o objeto ele inflou? A linha estava ali, onde é que está meu mouse. Olha agora onde é que ele vai estar quando ele terminar de renderizar. Viu? Tá vendo como é que agora a gente tem uma noção de displacement mesmo? O displacement ele é muito sensível, tem que tomar cuidado. A gente tem um displacement aqui, que a gente tem que usar valores baixos, tipo 2, dependendo do mapa que você está usando, só para dar aquela sensação mesmo de displacement. Lembrando que ele demora mais, mas ele distorce a malha. Ou seja, aqui tem uma descidinha agora. No bump não tinha. Né? O displacement a gente usa mais para carpete, grama, alguns tipos de tecido. Quando é um objeto de longe, por exemplo, essa pastilha que está, sei lá, num prédio, numa bancada, alguma coisa assim, nem sempre você precisa usar, porque ele é mais pesado também. Agora eu vou usar ele muito forte, 25. Vocês vão ver a diferença, como é que é gritante o displacement. Tá vendo como é que ele está robusto, ele engordou, eu deformei a malha dele. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. O que é importante? Se eu não usar esse displacement aqui, existe um modifier que chama V-Ray Displacement Mod. A gente aplica ele justamente no objeto. E aqui eu vou aplicar ele como 3D. Tá aqui a minha textura, é a mesma textura que eu usei aqui, eu só peguei e trouxe para cá como instância. E aí agora eu consigo controlar a quantidade que eu quero que ele suba. Eu vou colocar 1, mas lembrando que nosso objeto está em outra escala, então ele vai ficar grande também, olha só. Até que ele se comportou direitinho. Mas tá vendo como é que o V-Ray Displacement ele trabalha de uma forma mais suave aqui. Vou cancelar e vou colocar 5. 5. Vamos ver se ele vai aumentar. O mouse no lugar onde é que ele estava. Exatamente, agora já está engordando de novo. O que é legal do V-Ray Displacement é que você pode dar uma certa suavizada nele, se eu não me engano. Aqui a gente pode falar qual que é a resolução do mapa que a gente está usando. No caso, essa textura é pequenininha mesmo. Mas a gente só está usando 250. Se eu colocar aqui 512, eu vou ter mais resolução. Se eu vier aqui no meu mapa, eu posso dar um blur nele de 0.1, ou seja, não vai ficar tão boloteiro assim. Vamos lá. Dei uma suavizada, acho que 0.1 foi demais, no caso. Vou colocar 0.1. Eu borrei demais o mapa, né? Eu dei um blur geral no mapa. Aí. Então você tem um controle maior com o V-Ray Displacement Mod e ele é mais rápido também para renderizar. Vou ficar de olho nisso. Outra coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, aqui nesse objeto não está aparecendo tanto, mas quando você faz, por exemplo, esse material e esse displacement num objeto como se fosse um box, vou esconder nosso teapot por enquanto, vou trazer ele para cá e vou aplicar esse material. Vou pedir para aparecer para a gente enxergar como é que ele está sendo aplicado. Beleza. E vou aplicar um V-Ray Displacement Mod nele. Mesma coisa, vou pegar o material, vou lá no meu Maps, vou trazer ele para cá. Ok. Ele é 3D Mapping. Eu vou pedir para ele usar 5%. Ok. Vamos lá, vou renderizar. Você vai ver, olha só. Ele separou de todos os lados, tá vendo? Ele abriu a caixa. Por quê? Porque ele fez o displacement 3D, baseado em todos os eixos, mas ele não conectou. Então, toda vez que você tiver esse tipo de problema de displacement com objeto, você tem que vir aqui no Displacement Mod e marcar isso aqui, ó, Keep Continuity. Com isso, ele vai entender como é que o objeto é, mesmo com displacement. E aí ele fecha e não fica aquele buraco. Isso é muito importante também quando você for usar o Displacement Mod em objetos com ângulos retos. Ok? Então, beleza. Próximo efeito que eu quero mostrar para vocês. Próximo material. Vou deletar. Unhide All. Vou trazer isso aqui e nós vamos agora fazer um material de metal escovado. Como é que funciona isso? O nosso metal, quando a gente trabalha com objetos de metal, a gente coloca preto. É metal, é preto.
Por quê? Porque ele não respeita certas regras de reflexão que a gente estava usando para materiais básicos. Outra coisa que a gente pode desligar é essa questão do Fresnel, porque quando a gente está trabalhando com metal, ele vem de outro princípio, são animais metálicos. Então, olha só, é um objeto preto, vou colocar um leve reflexo nele. E outra coisa que é interessante, aqui no viewport, tá vendo? Eu coloquei ele preto com reflexo, mas eu não estou vendo como que ele é reflexo. Eu posso ligar aqui, ó, background, um quadradinho triangular que vai me dar um background. Com isso, se eu clicar 2 vezes e dar o preview, ele mostra como é que o meu objeto está refletindo. Tanto que se eu colocar aqui ponto 8, por exemplo, ele vai simular isso para mim aqui no meu material. Olha que legal, né? Então, ponto 9. Opa, ponto 9. Opa, meu Deus. Ponto 9, aí. Ele vai me dar esse leve borrado, beleza? O que é importante? Como é metal, deixei ele preto. Vou fazer tipo um inox bem bacana. Ok. Então é isso. Olha só, vou aplicar como se fosse esses inox de cozinha, bem polido. E aí agora eu vou ativar meu RT de novo para a gente poder voltar a trabalhar com o RT. Vou desativar aqui o meu displacement, que eu não quero usar mais ele, vou deletar e pronto. Então olha só, por que a gente não está conseguindo enxergar direito o que ele está refletindo, ou se ele é um mapa ou não? Porque minha cena, ela é vazia, tá vendo? Eu não tenho nada falando dela, se o reflexo vai ser branco, se vai ser preto e tudo mais. Então o que a gente pode fazer para ajudar nesse caso é criar uma cena, vou dar loop, que me permita enxergar áreas com outras sombras, efeitos que essas luzes vão gerar aqui nessa parte de trás. E aí com isso a gente já vai conseguir enxergar melhor. Deixa eu voltar para o RT aqui. Pronto. Tá vendo? Ele está refletindo aqui agora, ó, o nosso fundo. Se eu quiser ser um pouco mais arriscado, mais preciso, né, na verdade, eu venho aqui, ó, no meu... eu tenho que sair do RT. Não, deixa eu só lembrar. Tem que ser antes de ligar o RT. Outra coisa que então a gente pode vir aqui em Customize, Rendering Environment. E em vez do nosso background ser preto, a gente fala que é para ser branco. Só que ele está afetando tudo, tá vendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado em qual que é a tonalidade que ele vai ser. Não é a melhor opção aqui. Eu acho que talvez mexer no ambiente. Não, aqui é a luz que o ambiente gera, independente de qualquer coisa. Bom, o ideal seria aplicar um mapa no nosso entorno. No caso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar um LAT, que chama... Não. LATH. Será que é LAT isso mesmo? Não. Deixa eu lembrar qual que é o modifier que a gente faz isso. É o... Não. Eu queria fazer ele girar. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse meu objeto e vou girar ele aqui, ó, como uma cópia, e vou trazer para baixo, né? E aí eu estou começando a criar uma forma de refletir o nosso entorno de uma maneira mais legal. Ok, o teto nosso está preto também, então eu vou trazer aqui para cima. Estou criando como se fosse um estúdio, né, de fotografia, talvez, e vou inverter no eixo Z. Pronto, fechamos o nosso estúdio de fotografia e agora a gente tem como enxergar melhor como é que está esse material borrado. Se eu vier aqui, só uma coisinha, se eu girar para deixar umas áreas abertas ou fechadas, aí pronto, acho que ficou mais interessante. Vou voltar para a nossa câmera. E como a gente está trabalhando com objetos reflexivos, eu vou trazer de novo um box para a gente enxergar como é que ele afeta o reflexo do nosso objeto. Beleza? Acho que com isso aqui a gente foge dos defeitos da cena, que é uma cena de teste, né? Vou criar um material
cor viva também, para a gente poder ver melhor. Vou colocar aqui vermelho agora. E vou aplicar esse cubo só para a gente poder ver. Tá vendo como eu copiei um material branco e mudei para vermelho e mandei aplicar de novo? Ele vai falar, peraí, você está usando dois materiais com o mesmo nome. O que você quer fazer? Substituir o branco pelo vermelho ou renomear esse novo que é vermelho para um nome certo dele? Eu venho aqui e coloco vermelho. Então esse é o workflow do Max. Ok? Beleza. Então agora eu vou mexer só nos parâmetros do meu objeto reflexivo. Como eu falei com vocês, a gente está fazendo um material inox. Se eu quiser ele 100% inox, eu coloco 0,99, só para dar um leve borradinha, que a gente quase não vai ver aqui no nosso material. E a gente pode controlar se ele é mais claro ou mais escuro, mas a tonalidade dele sempre vem a partir do preto. Então um objeto 100% reflexivo com glossing de 0,99 fica assim. O nosso inox ele pode ser escovado ou não. Tá vendo aqui, ó? Como o nosso aceno é todo branco também, esse inox ele está sendo todo branco. A única coisa que a gente tem de referência é o azulzinho. Eu imagino que o inox de cozinha ele seja algo em torno de 98, assim. Então esse é o material que a gente usaria para um inox de cozinha, as torneiras que a gente tem hoje em dia, que elas dão esse efeito, esse brilho. É bem legal. Lembrando, diffuse é preto, reflexo é branco e o glossiness a gente dá uma leve borradinha porque pode simular uma sujeirinha, alguma coisa assim. Outra coisa que a gente pode fazer é aplicar mapas de sujeira nesse inox. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui no meu mapa de reflexo. Na verdade eu vou vir no meu mapa de... vou de reflexo primeiro. Então aqui a gente tem um inox bonitinho, limpinho, né? Eu vou vir aqui, bitmap. Vou buscar um material de sujeira. Tipo esse aqui, ó. Com pretos e brancos. Ou até esse aqui, ó. Vou dar Open. Vou pedir para ele aparecer na viewport. Tá vendo? Olha só. Ele criou uma certa sujeirinha. Onde que o preto vai ser menos reflexivo. Eu tenho que ajustar um pouco isso do tile dele. Eu quero que ela seja mais uniforme assim. Meio que caindo na nossa chaleira. Então, só ajustei aqui. Lembra que eu posso usar o VW-Map também. Mas olha só como é que tá ficando agora. Tá vendo? Eu tenho uma certa sujeira, ou seja, onde é cinza aqui, eu estou mostrando um pouco mais da cor do nosso objeto. Só que a cor do nosso objeto está preta, por isso está parecendo muito assim. Ah, como é que a gente faz? A gente muda isso? Muda essa questão do preto? Não, na verdade você vai mudar a porcentagem de sujeira que você quer, porque do preto ele pode ir para outras tonalidades. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para, sei lá, um verde, vou simular um musgo. Tá vendo? Tudo com o mapa de sujeira. Mas eu deixo ele preto. Eu vou usar menos do meu mapa de reflexo. Vou usar 50 porque está muito marcada essa sujeira. Com isso eu consigo um detalhe melhor. E outra coisa que eu vou falar é o seguinte. Onde estiver sujo, eu quero que fique também borrado. Então eu posso pegar isso aqui e aplicar aqui, ó. Na verdade, o que aconteceu? Ele está falando que onde está sujo, o R-glossiness é preto, ou seja, mais próximo do zero. Então aqui também a gente vai controlar a quantidade que a gente quer usar. Então vou colocar só 30. E agora a gente já começa a dar uma cara de sujeira para o nosso material. Beleza? Então vamos lá. Uma outra coisa que a gente faz, vamos simular que o nosso material é limpo de novo. Desliguei esses dois mapas, só marcando aqui nesse quadradinho. O material escovado ele ainda tem uma coisa que a gente chama de anisiotropia. O que é? É aquele efeito que a gente vê em fundo de panela, por exemplo, que você não tem uma imagem bem formada, você tem uma imagem que é como se ela entrasse num loop, num espiral. O corrimão de inox também. Eu vou simular aqui e vocês vão ver. Ó. A anisiotropia está aqui. E a gente tem que definir se a gente quer horizontal ou vertical. Aí ele até fala, ó, menos 1 a 1. Ou seja, se eu colocar, vamos colocar 5, metade entre 0 e 1. Ele já vai me dar uma anisotropia. No caso, ele vai me dar... Vamos ver. Vou colocar ponto 8. Eu tenho que ter um blur aqui.
0.7. Tá vendo? Agora minha anisotropia está muito forte. Vou colocar 0.5. Ou seja, eu estou vendo que positivo é horizontal. Se eu colocar 0.1 e colocar aqui 0.85, a gente já começa a ver o blur e aí a gente já vai começar a ver o movimento da anisotropia. No caso vertical ele está horizontal, tá vendo? Que é como se ele tivesse dado um borrado só na horizontal. No caso eu não quero só na horizontal, eu quero na vertical, porque eu acho que é esse que é o efeito que gera nos metais nessa conformação. Então eu vou colocar menos 0.6. E aí agora a gente vai ver no preview aqui e no nosso material ali. Então olha que legal. A gente está dando um borrado só no eixo vertical. Se a gente colocar 0.9, quase próximo do menos 1, a gente vai fazer ele super borrado. É como se fosse um material escovado. E se você quiser ainda, olha aqui como é que fica no preview e como é que fica no render. Tem que tomar cuidado com isso. Então também, de novo, é um balanço, é 0.7, mas aí a gente controla agora o R glossiness para talvez um 0.75, para a gente poder chegar próximo de um material, por exemplo, de uma geladeira dessas de aço inox escovado. E aqui, com isso tudo funcionando, a gente pode desativar o High Glossiness e também puxar para evitar de ter esse efeito muito forte. Então vou colocar aqui, ó, 0.85. Pronto, é menorzinho aquele raio. Eu já consigo simular melhor esse efeito do aço escovado. Eu quero ele mais claro, mais escuro. O da minha cozinha, minha geladeira é mais escura. Beleza, você diminui a quantidade de reflexo aqui, porque seu objeto já é preto. Tá vendo? Já está mais próximo também desses metais. O tempo de render também afeta bastante, porque a gente está usando glossiness nos dois canais e ainda está usando o anisiotrópico com valor alto, menos 0.8. Então olha como é que ele dá aquela borrada. Você pode inclusive dar um rotation para ele também, igual tem no fundo da panela. Aqui no caso, nem sei como é que vai ficar, porque eu não uso muito isso. Se você der um 180 de rotation, ele não está variando. Talvez a gente tenha que alterar o eixo. Exatamente. Tá vendo aqui, ó, o preview. Se fosse um fundo de uma panela, a gente já estava com um efeito mais legal. Tá vendo? Então, vai brincando com isso aí, vai entendendo como é que funciona os efeitos. Mas tá muito massa, né? 0.5. É muito legal brincar com esse tipo de material aqui. Então, a gente está invertendo os eixos e a gente vai também invertendo aqui. Eu gosto muito de trabalhar com isso. E esses bling, soften, fong, é a forma que o material metálico respeita os brilhos. Se eu mudar para fong, você vai ver que ele vai ter um tipo de reflexo diferente. Tá vendo? O especular, o high glossiness, cada um ele trabalha de uma forma. Então se eu colocar ward, meu preview aqui ele vai mudar. Ele é mais glossiness, tá vendo? Enfim, a gente trabalha com o Bling e ajusta os outros valores que eu acho que é mais interessante. Você pode ainda suavizar, acho que se colocar 1, ele vai dando suavizado nessa borrada do reflexo. Então esse é o material de metal escovado. Um outro material que a gente usa muito é o material de emissão de luz. Então o que acontece? Ele é um outro tipo de material V-Ray. Eu vou vir aqui em Standard, vou pedir materiais. Em vez de ser material V-Ray, eu vou pedir o de cima, que é a bolinha que eu falei para vocês, Light Material. Então eu vou pedir ele, ok. E vou aplicar ele na minha chaleira aqui, né? Vou pedir RT de novo e vocês vão entender agora como é que ele funciona. Ele está emitindo luz. Ou seja, se eu desligar todas as minhas outras luzes, deixa eu desligar aqui. Desliguei. E voltar aqui. Agora ele é um material que emite luz. Mas está pretinho aqui, por quê? Porque dentro do modelo do 3D Max, isso aqui é uma face negativa. Então para resolver esse problema, a gente coloca aqui, emitir no backside também. A gente corrige esse problema quando tiver essa solução.
E no caso aqui, ele está emitindo luz, a gente pode mudar a cor da luz, e ela vai afetar diretamente o que a gente está simulando aqui, né? Não sei por que ele não... Ah, pronto. Tá vendo? Ficou um esverdeado. Se a gente colocar aqui, ó, o valor de 1 apenas, cor branca, e compensar a exposição da câmera, ele vai colocar um valor onde é que isso aqui é o mais forte possível em relação à câmera de exposição, para ele não estourar nada, mas você enxergar isso aqui com um branco 100% branco. Ou seja, o material da lâmpada que a gente olha e vê ela branca é isso, é branco com compensação de exposição da câmera. Por quê? Porque essa iluminação que o material gera ele não vai afetar a nossa iluminação final da cena, porque não é assim que funciona para iluminar Preview. A gente coloca o material, por exemplo, um filamento dentro de uma lâmpada, a gente usa dessa forma. A gente vai colocar um tom meio alaranjado, mas ele não vai influenciar na iluminação total da cena, porque a gente não ilumina a cena com esse objeto, com esse material. A não ser que seja uma coisa muito simples, um neon, alguma coisa do tipo. Vou até colocar aqui para vocês poderem entender. Vou colocar minha chaleira branca de novo. Ok. E vou transformar isso aqui numa luz neon. Beleza. Cadê meu render? Real time. Não está querendo mudar por quê, meu amigo? Vamos pedir ele de novo aqui. Aí. Então, olha só. Se eu quiser simular, por exemplo, um escrito em neon, ou um letreiro em neon, aí beleza, eu posso usar esse material que ele vai fazer essa simulação do neon. Com isso, eu posso inclusive vir aqui e aumentar a intensidade dele. Tá vendo? Se eu desligar esse compensate, ele vai iluminar mais ou menos. Aqui no caso, minha cena é pequena, então vou colocar forte, 30. Ele não está querendo. Se eu ligar aqui Direct Illumination, ele vai melhorar a qualidade que ele ilumina os objetos, mas mesmo assim não é o ideal. Aquele mais próximo da nossa cena. O meu RT ele não está legal, vou ter que fechar e abrir de novo. Que ele vai iluminar melhor. Vou tirar o Emit Light. Não. Então é isso. Dá pra ver mais ou menos aqui. Se eu aumentar isso aqui pra 1000, tô achando que não vai fazer diferença nenhuma. O meu RT. Não sei porquê. Eu acho que deve ser alguma coisa do próprio View RT. Porque se eu renderizar normal, vamos ver. Provavelmente ele vai estourar. Tá vendo? Com a força de 1000 aqui, como é que ele tá muito mais forte. Mas esse pontilhado significa que eu não estou usando Direct Illumination. Então, se eu ligar aqui e der 20 de subdivisão, provavelmente ele vai melhorar essas bolinhas. Opa, mentira. Ele já está usando aqui dele como se fosse uma emissão de luz mesmo. Vou colocar como 10 aqui e aí pronto. Então deu para entender como é que funciona esse material de emissão de luz aqui. Vou voltar com ele para 1. Vou cancelar. Vou voltar com ele para 1. Vou voltar com ele para branco, para ser uma luz branca. Vou ligar o Compensate, o Emit. Vou deletar esse trequinho e vou aplicar ele de novo na nossa lâmpada. Vou pedir o RT de novo. Opa. Fecho. Fecho. Diminui. Vou pedir o RT. Então pronto, voltamos àquela primeira que eu falei para vocês da lâmpada. O que é legal? Eu posso usar ainda um mapa. Do mesmo jeito que eu usei nos outros, eu posso usar aqui, ó. Tá vendo? Onde é branco emite luz, onde é preto não emite luz. Sei lá, eu posso usar também um mapa checker, igual a gente usou da outra vez. Quer replace? Eu vou descartar o outro. Beleza, olha só que legal. Então ele está emitindo luz só onde é que é branco, onde que é preto ele não está emitindo luz. Eu ainda posso mudar a cor desse branco para um outro tom. Bacana demais, né? Eu posso ainda, sei lá, colocar ele com 10 por 10. Então é isso.
O material de emitir luz ele faz isso. Algumas coisas você consegue produzir com ele, sancas, neons, iluminações simples. Outras você tem que fazer ele para simular que o objeto ele possui luz, mas depois colocar uma V-Ray Light junto para dar o efeito necessário para a sua cena. Bom, acho que com isso a gente finaliza essa segunda etapa dos materiais. E aí, a partir daí a gente pode começar a procurar tutoriais nas outras videoaulas que tiver aqui. Eu vou criando os materiais juntos e vocês vão poder ver como é que cria cada um. Mas o básico do básico de material do V-Ray é isso. Beleza? Então, obrigado.